Aí a família que está ali morando começa a se desentender. Quando você vai chegar com a energia do reiki, dependendo da complexidade, muitas vezes pode até nem penetrar na casa. A radiestesia, ela identifica todo tipo de desequilíbrio energético, mas no caso de um apartamento, ela começa pelo subsolo, vai pela estrutura física e depois mede como é que está o ambiente ali dentro. E aqui, dos estúdios da Superlógica na Conde TV, o programa Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender vocês. Gente, e nada disso seria possível sem a Repinte, nosso patrocinador master. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entra no site, vocês vão se surpreender. Obviamente, para aqueles que já nos seguem, não se esqueçam, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar todo esse trabalho, toda essa informação que a gente faz com tanto carinho para vocês. O programa de hoje está incrível, mas somente depois da vinheta. Temos aqui no programa de hoje um convidado maravilhoso. E para você que está se perguntando sobre o que vai ser o tema, é a parte espiritual e energética do seu condomínio, sim, de onde vocês moram. A gente sempre esquece de cuidar desse lado, né? Equipe maravilhosa, Demetrios, Rogério, um prazer tê-los aqui como sempre. E vamos logo ao nosso convidado. Rodrigo Zappa, é um prazer tê-lo aqui. Por favor, ia pedir para você se apresentar, o pessoal que ainda não te conhece, e explicar um pouquinho quem é você e o que você faz. Então, primeiramente, é um grande prazer estar aqui hoje, tratando de um tema extremamente importante para todos vocês que moram em condomínio, em prédio, em residências, casas, que é a gente colocar no topo da nossa prioridade o equilíbrio energético e espiritual, como o Renato mencionou. Meu nome é Rodrigo Zappa, eu sou terapeuta holístico, apometrista, radiestesista, constelador e outras técnicas mais. Atuo profissionalmente com essas técnicas todas há 9 anos, há 4 anos já especialista, né, no equilíbrio energético e espiritual de casas, residências, prédios, condomínios, sítios e também negócios, né? Muita gente abre o seu negócio e precisa também olhar para essa questão. E hoje, como é um prazer, estou aqui com vocês para a gente evoluir, aprofundar esse tema, até porque tem muita gente que me traz muitas dúvidas, eu tenho certeza que várias delas vão poder ser respondidas no nosso encontro aqui, no nosso debate. Bom, Rodrigo, você falou aí que você trabalha com várias técnicas, né? E a gente vai conversar sobre muita coisa, muita técnica bacana, muita coisa interessante, né? Que talvez muitos que assistem aqui não conheçam, não tenham conhecimento dessas técnicas. E você chegou a comentar também de Reiki, né? Então eu queria começar pedindo para você falar um pouco em relação a Reiki, o que é essa técnica e quais os benefícios para as pessoas, inclusive as pessoas que moram em condomínio. Olha, o Reiki talvez seja a técnica hoje mais conhecida entre as pessoas que tem como filosofia de vida, né, o equilíbrio, o bem-estar e a paz dentro de si. Então, como ela é bastante difundida, bastante conhecida, a gente tem cada vez mais praticantes, né? E a gente precisa aqui colocar mais como um convite dentro dessa discussão aqui, né, desse debate, que muita gente utiliza o Reiki como uma técnica apenas para ser aplicada para outras pessoas, para os animais, enfim, para seres humanos e os animais domésticos. Mas o Reiki também pode ser utilizado para você aplicar numa residência. Você pode aplicar Reiki numa casa, num ambiente, numa parede, numa porta. Então, se você vai aplicar numa casa, hoje em dia a gente tem muita gente trabalhando em home office. Então, por que não você fazer um Reiki para sua mesa, para o seu local de trabalho, por exemplo? Seria uma proposta fantástica, né? Você pode fazer um Reiki para a porta da sua casa para você colocar uma proteção, por exemplo, para que as pessoas, quando entrarem na sua casa, já entrem sentindo uma energia diferente, uma energia mais equilibrada. Então o Reiki pode ser utilizado dessa maneira diferente, né, que pouquíssima gente faz. Por quê? Porque a gente está muito concentrado, né, na aplicação do Reiki para outras pessoas. Mas você pode impor as mãos, né, mentalizar, focar, se concentrar e aplicar numa residência, num ambiente, com certeza que vai ter um resultado fantástico.
seguindo essa linha de reiki. Eu sei que as pessoas aplicam, como você mesmo ensinou, com as mãos, mas eu também já escutei falar que fazem à distância. Funciona igual? É a mesma coisa? Funciona igual, Renato. Por quê? Porque hoje a gente está cada vez mais aprendendo, a própria ciência está comprovando que não existe barreira de distância e de tempo. Então eu posso aplicar uma energia à distância que vai funcionar igual. Essa energia, quando eu aplico à distância, ela vai continuar funcionando depois por algum tempo, sim. Tudo vai depender da sua intenção, do seu preparo e de como você tem energia para doar nesse movimento. Porque uma coisa é eu estar aplicando aqui em você presencial, outra coisa é você estar à distância a 5 quilômetros na sua casa e eu estar aqui intencionando energia para você. Então é lógico que isso precisa de treino, precisa de preparo, mas o resultado é o mesmo. Eu faço atendimentos presenciais à distância, aliás, 90% dos meus atendimentos são à distância, online, e funciona perfeito, mesmo com as pessoas sendo céticas e reticentes no início. Depois, quando elas veem que funcionam, muita gente opta pelo online, porque elas estão dentro de casa, evitam o trânsito, aquele estresse de uma chuva inesperada, né, que aumenta o tempo preso dentro do carro. Então, o envio de energia à distância funciona perfeito. Agora, a pessoa que vai emanar tem que ter preparo. Tem que ter uma energia mais forte. Tem um limite de até onde o reiki vai? E aí, qual seria o próximo passo? A próxima ferramenta ou técnica para ir a partir daí? Então, eu diria que depende sempre do nível de complexidade com que você está lidando. Eu costumo dizer que o reiki ele é mais preventivo, quando você aplica num ambiente que já está equilibrado. E as outras técnicas é quando você precisa fazer a atividade corretiva. Ou seja, quando o desequilíbrio já está instalado, já está no nível de uma complexidade um pouco maior, aí chega um momento de talvez você optar por uma radiestesia, por uma apometria e olhar um pouquinho diferente. Porque você imagina o seguinte, tem um equilíbrio debaixo do solo. Aí a família que está ali morando começa a se desentender, começa a ter briga, discussão e isso começa a ser recorrente. Quando você vai chegar com a energia do reiki, dependendo da complexidade, ela muitas vezes pode até nem penetrar na casa. Porque já tem uma barreira, já tem um ambiente ali complexo constituído. Então aí chega um momento de talvez você olhar de uma forma diferente, perceber que é hora de você ter um olhar corretivo e entrar com a radiestesia. E dependendo da complexidade, até com a apometria. Porque o equilíbrio energético e o espiritual, eles se confundem. É muito difícil você delimitar, né, a fronteira entre um e outro. São poucas pessoas que entendem essas diferenças. Por quê? A radiestesia, ela identifica todo tipo de desequilíbrio energético, mas no caso de um apartamento, de um condomínio, ela começa pelo subsolo, vai pela estrutura física e depois mede como é que está o ambiente ali dentro. Porque uma família, quando você tem um conjunto de moradores ali dentro, né, da sua casa, você pode ter harmonia, desarmonia, muitas brigas, muitos conflitos, que já vêm de outras épocas, né? E ainda tem o tempero final, né, dessa história, que é o conjunto dos moradores daquele prédio, daquele condomínio. O inconsciente coletivo pode influenciar para melhor ou para muito pior uma energia. E é assustador quando eu faço as medições, por quê? Porque quando a gente percebe que a situação ela vai além do que só o desequilíbrio daquela unidade, daquela casa, que ela envolve, às vezes, o prédio, o condomínio e, às vezes, o bairro onde você está, então a gente entra num nível de complexidade muito diferente. Ô, Rodrigo, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, né? E você falou das questões do passado também que podem influenciar, né? E é uma equação aí bem complicada, né? Porque tem as questões da origem daquele terreno que você está verificando, tem as construções antigas, tem as coisas que acontecem, tem a construção nova, tem a energia daquela construção, tem as pessoas que habitam ali, né? Como montar essa equação toda e falar, poxa, é aqui, o problema é esse. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Toda vez que eu começo, né, a análise de um terreno onde está construído um prédio ou uma casa,
eu sempre peço para a pessoa a planta, seja ela desenhada por um arquiteto ou mesmo um manual. A partir daí, eu entro com a análise radiestésica. Primeira análise que eu faço, eu vou abrir a linha do tempo daquele terreno. E aí eu peço para o meu pêndulo me responder quantas vidas passadas precisam ser identificadas e reequilibradas naquele terreno. Quando são casos simples, 1 a 2 a gente já consegue resolver. Mas às vezes ela ultrapassa, chega a 3, 4 e casos mais complexos, né? Posso dar um exemplo meu pessoal? Claro. Então, eu já residi na região da Paulista, atrás ali do Maxud Plaza, um local que eu escolhi a dedo, pensando, né, na minha comunidade de transporte, facilitar as pessoas chegarem até a minha pessoa, porque eu trabalho em casa. E eu me deparei com algumas surpresas que eu não tinha identificado antes de me mudar. Primeiro, aquela região é uma região muito carregada com hospitais. Segundo, antes daqueles hospitais, já tiveram hospitais antigos de outras épocas, como, por exemplo, o manicômio. Você imagina um local que teve a presença de um manicômio há 150 anos atrás. Depois disso, foi identificado tribos indígenas da época de 1500, 1600, antes até da cidade de São Paulo pensar em ser uma cidade. Até porque a principal cidade na época era Santo Amaro. Uhum. Né? Santo Amaro era a principal cidade e São Paulo era um vilarejo. Né? Então, quando eu me deparo com esse exemplo, por exemplo, né, a gente começa a ter uma complexidade de história daquele terreno que precisa ser acessada e precisa ser solucionada. Quando a radiestesia me confirma, aí eu preciso entrar com a apometria, porque aí entra o movimento de fazer o resgate espiritual. Mesmo a gente tendo muitas pessoas que não acreditam, que têm resistência, algum tipo de restrição, achando que isso é até uma invenção da minha cabeça, mas eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa está fazendo o diagnóstico ao vivo comigo, eu estou sempre aqui com o meu pêndulo, mostro para a pessoa, pendulo na frente dela, até para falar para ela, olha, eu não tenho nenhuma razão de criar complexidade para você. Porque se eu crio complexidade para você, depois eu vou ter que resolver. E o que está em jogo é o meu nome. Por quê? Porque se eu trago alguma coisa errada, falsa, só para ganhar dinheiro, invento uma história do passado cabeluda, você concorda que depois eu vou ter essa complexidade potencial para resolver, mas mais do que isso. Quando a pessoa é desconfiada, ela vai e pede uma opinião depois, só para confirmar se o que foi feito é idôneo. E já aconteceu vários casos desses comigo, em que eu fui confirmado, elogiado, e principalmente a pessoa fala assim, nossa, ele conseguiu rastrear até mais coisas do que eu conseguiria. Por quê? Porque cada um tem a sua técnica, cada um tem o seu jeito, o seu estilo. Então a linha do tempo do terreno é a primeira atividade e ela é fundamental. Por quê? Porque ela pode ser a causa, explicar sim, conflitos, desarmonias que estejam hoje nos moradores daquele prédio. Entendi. Com o pêndulo aqui, por exemplo, você poderia... O pêndulo ele serve para mostrar várias coisas. Sim, tudo. Por exemplo, para o pessoal que está assistindo, dá alguns exemplos de coisas que ele poderia identificar. Por exemplo, lá. em uma pessoa, por exemplo, temos aqui 2 grandes cobaias. Vamos lá. Então vamos lá, podemos fazer uma medição ao vivo? Pode, claro. Pode? Então vamos lá, qual é o endereço que você mora? Que região de São Paulo? Ótimo. Então é só você mentalmente visualizar o seu prédio como se você estivesse na frente dele. E aí eu mentalmente visualizo aqui na minha frente como se fosse uma régua. Aqui na minha direita, 2025. E aqui é como se eu estivesse criando virtualmente uma linha do tempo que vai para o passado, tá? Então a primeira pergunta que eu faço é quantas linhas do tempo do passado precisam ser corrigidas no terreno da sua casa? Vamos lá. 1, 2, 3. 4 não. Por que 3 sim e 4 não? Porque o pêndulo estava girando no sentido horário, me confirmando o número.
Quando eu cheguei no número 4, ele mudou o sentido e é como se não precisasse mais evoluir em relação à numeração. Então são 3 linhas do tempo. Perfeito. Agora quando eu abro a régua, então eu estou em 2025, eu começo a fazer as marcações. 2025, 2000, 1500, 1900. Ó, 1900 ele parou. 1850. Ó, 1850 eu já tenho uma marcação aqui para ser feita. Eu não vou pegar a data exata, se é 1834 ou se é 1863, mas é ao redor de 1850. Beleza, essa é a primeira. Vou seguindo, 1800, 1700, 1650. Opa, tem outra marcação aqui. Então você percebe que deu uma diferença aqui de 200 anos. Sigo em frente, 1600, 1550, ó, deu a terceira marcação. Então, se eram 3 marcações que eu tinha que fazer, eu já fiz as 3 marcações agora aqui. Então, eu já sei, mais ou menos, em que época que foi aqui que aconteceu. Pela época, dá para se ter uma ideia inicial do que a gente tem que corrigir. Então, a primeira de todas, certamente, eram os moradores originais. Aqueles que estavam ali. E provavelmente os bandeirantes, quando subiram lá de Santos, do litoral, eles subiam normalmente pela região ali de Santo Amaro, que é mais próximo do litoral do que São Paulo, e eles começaram a vir, né, para São Paulo e começaram a, vamos dizer assim, colonizar de uma forma meio bruta, sem negociar. Até porque eles queriam a região e eles simplesmente tinham que tirar os moradores. Qual era a perspectiva dessa primeira linha do tempo? Provavelmente alguma tribo indígena local. Como eu já fiz a apometria de vários bairros dessa região, então eu já sei que as tribos indígenas daquela época foram literalmente removidas. E como é uma região que tem muita nascente de rio, que nasce da Paulista e vai em direção à Marginal Tietê, o que acontecia naquela época? Os índios, detentores da sabedoria da natureza, eles deixavam uns presentinhos da natureza para quem vinha depois. Então você também tem que identificar isso e desinverter, repolarizar, transmutar, só para a gente começar. Então, aqui é um exemplo prático de como funciona o início da identificação, para que quando chega o momento da gente corrigir, eu já tenho 3 linhas do tempo para a gente olhar. Obviamente que aí eu tenho que entrar com a apometria, então eu tenho todo um preparo, uma proteção espiritual. O que eu faço? É a apometria? Porque o pessoal não conhece. Perfeito. A apometria é a técnica de desobsessão espiritual que nasceu no final da década de 60, início da década de 70, lá em Porto Alegre, como um braço da hipnose. Então, Porto Alegre? Em Porto Alegre, porque o Dr. Lacerda, que era um hipnólogo de Porto Alegre, ele ouviu um relato de um outro hipnólogo porto-riquenho que comentou do sucesso da hipnose a partir do desdobramento dos corpos energéticos. E aí o Dr. Lacerda ficou encantado com o relato, comentou com a esposa dele, que era religiosa, umbandista, né, médium. Então ele trouxe essa técnica para dentro do centro espírita dela e a partir dali, com a orientação espiritual dos mentores da esposa dele, aí sim começou a ser desenvolvida a apometria como uma desobsessão espiritual e uma correção espiritual para as pessoas dentro dos centros espíritas. Mas isso obviamente que evoluiu muito, né, com o passar do tempo. Isso acabou já saindo dos centros espíritas, vindo para os espaços holísticos, onde os apometristas hoje em dia trabalham já fora dos centros espíritas, mas obviamente que precisa de muita proteção espiritual, precisa ter uma consciência muito forte, que você está lidando com questões espirituais, você está lidando com almas, com histórias, com espírito, então você precisa ter muito estudo, muita consciência para você aplicar uma técnica dessa. Eu não recomendo que qualquer pessoa que lê um livro, participou de um simples workshop, passe a aplicar uma apometria, assim como uma constelação, um reiki, qualquer técnica. Né? Então a apometria, essencialmente, ela trata desses resgates espirituais para que sejam corrigidas essas questões.
Obviamente que ela é muito rotulada e conhecida pela desobsessão espiritual, mas eu quero acalmar todo mundo, porque a apometria não é só isso, ela vai muito além disso. Então aquelas pessoas que acham que eu sou um caçador de fantasmas, eu não sou um caçador de fantasmas, longe disso, tá? Mas esse exemplo que a gente estava compartilhando aqui agora, quando identifica um grupo de almas que morou numa terra, que hoje é um condomínio, e precisa ser acessada, resgatada, para remover aquela energia que está pendente ali no solo, é com a apometria que a gente faz. Então a radiestesia rastreia, identifica, e nesse caso é a apometria que corrige, tá? Eu vi que você tem aqui outras ferramentas. O que é este? Para quem não conhece e para mim também, que não conheço. Esse aqui é um instrumento radiestésico chamado Dual Rod. É a famosa varinha radiestésica que do passado as pessoas moradoras de sítio, de fazenda, pegavam como se fossem da árvore, né, os galhos de árvore. E elas usavam isso para quê? Para identificar onde tinha água. Exato. Porque para sobreviver, você precisava de água, né? Então, com base nisso, e estudos históricos, percebeu-se que há mais de 8.000 anos, a radiestesia é utilizada com a função de buscar água no solo, incluindo os grandes exércitos do passado, que não se movimentavam com avião, mas se movimentavam a pé. Então, iam-se os radiestesistas antes para identificar a água, para direcionar para onde a batalha ia acontecer. Porque você precisa ter água para depois você se alimentar e para curar os doentes, tratar os doentes com a água, né? Então, essa varinha aqui, ou esse dual rod, é quando você estivesse caminhando, né? E de repente, quando ela cruza, pum, pronto. É como se aqui embaixo tivesse a água. Então você faz uma marcação, chama o pessoal e fala assim, ó, pode perfurar, aqui tem água. Então um bom radiestesista, ou radiestesista aquele simples, né, do sítio, do interior, ele acerta sempre, porque ele já tem a sensibilidade de identificar até com o corpo aonde está a água. E eu já vi isso ao vivo, é como se o corpo dele caminhasse já para o local onde está a água, e o instrumento é só uma confirmação racional, né? Ele já sabe onde está isso. Agora vamos pegar esse instrumento e levar para dentro da residência. O que eu costumo fazer? Eu costumo caminhar pela casa com o instrumento, onde tem uma poltrona, onde tem um sofá, onde as pessoas deitam, onde as pessoas comem. E aí o que acontece? Eu estou lá caminhando e, pum, de repente, ela cruza na poltrona favorita do pai da casa. Aí eu chego para ele e falo assim, o senhor senta aqui? Sento. Quantos anos? Ah, faz 5 anos. Moro aqui há 10, mas essa aqui é a minha poltrona favorita. Aí eu pergunto, o senhor pega muita gripe, tem muito resfriado, às vezes tem um pouco de insônia? Aí ele vai respondendo, sim, sim, sim. Eu falo, então, eu se fosse o senhor, mudaria a poltrona de lugar, porque aqui não é um bom lugar para o senhor sentar. Aí ele fala, mas aonde eu vou fazer isso? É simples, chama um arquiteto, vamos usar aqui a criatividade, mas tira a poltrona daqui, muda o sofá de posição, tira a cama de um lado, o colchão de um lado, põe do outro. Então, nesse caminhar dentro da casa, é onde eu vou pegando os pontos onde a pessoa não deve ficar ali parada. Se é um ponto de movimento, tá tudo bem. Mas se é um ponto que a pessoa tá ali sentada, parada, então eu recomendo mudar. Agora vamos imaginar que a pessoa não tenha como mudar. Às vezes acontece. Por uma questão que hoje em dia a metragem quadrada está cada vez menor. Antigamente os apartamentos tinham 110 metros quadrados, hoje tem 40. Né? Então aí o que eu recomendo? O uso de cristais, né? Trouxe aqui 2 exemplos. São cristais mais caros, mas eles servem exatamente para essa finalidade, para você utilizar um cristal como esse, colocar debaixo de um sofá, debaixo de uma poltrona ou até debaixo de uma cama, para você neutralizar a influência negativa que vem do solo. Tá? Isso é muito comum. Então, essa é a primeira opção. Mas vamos supor que você queira uma opção mais econômica ainda. Vaso de espada de São Jorge, que você encontra em qualquer lugar. Hoje em dia você não precisa comprar vasos grandes, você pode comprar vasos menores e posicionar ele corretamente ali onde foi identificado o ponto negativo. E aí tem uma outra dica. Posso compartilhar Por favor, aqui? deve. Os arquitetos e os engenheiros modernos passaram a proliferar, vamos dizer assim, cada vez mais as suítes.
Antigamente, você tinha um banheiro para todo mundo. Hoje, todo mundo tem o seu banheiro. Então, com o advento das suítes, passou a ter muito mais encanamento de esgoto, né, circundando a casa de uma maneira muito mais próxima das pessoas. Então, você imagina uma residência que você tem uma nascente de rio embaixo, encanamento de esgoto ali nas paredes. Quando eu faço esse tipo de medição, é uma doideira. Por quê? Porque eu vou encontrando muitos pontos energéticos negativos, porque eles estão sendo influenciados pelos dois fatores juntos. Então, espada de São Jorge eu recomendo ter pela casa toda, especialmente aonde? Na entrada, ou dentro ou logo na saída dos banheiros. Por quê? Para você já neutralizar a energia negativa que naturalmente sai de um banheiro. Né? E lembrando, né, Rodrigo, que assim, quando a gente fala de esgoto, a gente está falando de descarrego. Exatamente. Né? Então, assim, acaba influenciando demais no ambiente. Né? Com certeza. Eu já morei num prédio em que tinha alguns moradores com insônia crônica e um dos moradores era radiestesista. E ele comentou comigo, falou assim, Rodrigo, a tubulação de esgoto do prédio, ela desce pela parte traseira e ela passa por debaixo do prédio para alcançar a tubulação que está na rua, que recolhe isso. E aí ele falou, não tem o que fazer, porque a tubulação ela passa debaixo, e ele falou assim, provavelmente não foi um erro de engenharia, mas é porque o terreno ele era pantanoso, tinha muita água no subsolo, então para conseguir construir já deve ter sido um baita desafio. E talvez tenha sido a única solução para aquela tubulação passar. Só que boa parte dos moradores com insônia. Nossa. E aí você imagina, você tem insônia crônica, o que que você faz? Vai no médico. O que o médico te dá? Remédio. Qual é a causa? A tubulação de esgoto. Você não tem problema nenhum. Se você mudar de prédio, acabou a insônia. Caramba. Ô, Rodrigo, nesse ponto, né, você está falando aí de várias experiências e várias soluções combinadas, né? Você já deve ter visto coisas absurdas, né? Coisas muito... interferências cruzadas muito grandes, né? Tudo é solucionável ou tem coisa que você fala, se muda que aqui não tem o que fazer? Tem casos em que a solução é tão complexa que eu chego a recomendar assim a mudança. Tá? Principalmente quando a pessoa tem um negócio. Que ela investiu uma grana, uma franquia, por exemplo, e aí eu falo para a pessoa, olha, a solução aqui é tão complexa que é melhor você mudar de ponto comercial, é mais barato você pagar multa e ser próspero em outro lugar do que você ficar insistindo e pagar uma grana preta para você tentar corrigir um problema que é crônico do solo. O que é um problema crônico do solo? É quando você tem muitos veios telúricos, terreno pantanoso por debaixo, foi feita a construção já há muito tempo e você precisa fazer o que a gente chama de acupuntura do solo, que você tem que pegar hastes de cobre e penetrar no solo, o que é caríssimo. Normalmente você precisa de mais de uma haste e eu, hoje, não recomendo esse tipo de intervenção, porque além dela ser muito cara, você está ali com um negócio alugado. Você nem comprou às vezes. Se você está ali por um tempo, você não sabe quanto tempo você vai ficar ali. Né? E ainda mais que dentro das estatísticas que a gente tem, né, se eu não me engano, 70%, 90% dos negócios, eles fecham com menos de um ano. Sim. Então você alugou um negócio, o terreno, o lugar, tem vários desequilíbrios que você nem percebeu, nem sabe. Né? O negócio não está indo bem. Aí você contrata uma radiestesia por uma intervenção tão cara, o que eu falo para a pessoa? É mais barato você mudar, mesmo que você tenha que reinvestir em todo um cenário, né, para você refazer, do que você investir numa correção tão complexa. Então, sim, te respondendo, existem casos em que eu recomendo a mudança. Eu mesmo já tive que mudar uma vez. Por quê? Porque eu comecei a fazer correções atrás de correções, linha do tempo, desequilíbrio coletivo do prédio. E aí chegou uma hora que eu falei, eu não tenho como tratar individualmente todos os moradores. Porque a questão é dos moradores. Eles não vão se mudar todos. Sim. Então, na verdade, quem vai ter que se mudar? Sou eu. É possível, mas é muito trabalhoso. Às vezes fica inviável porque você não vai conseguir atuar em todos os moradores, as pessoas. Claro. Né? E nem todo mundo vai estar afim de fazer também. Exatamente. Vai ter as resistências naturais de cada um. Então você não tem como lidar com essas resistências individuais.
Então, algumas vezes é uma questão de incompatibilidade mesmo energética, né? E aí vem aquela pergunta, mas por que você não percebeu isso antes? E aí eu vou te dar uma resposta muito pessoal, né? Todo mundo mora onde mora por alguma razão energética e espiritual, por uma lei de afinidade. Não existe nada ao acaso. Ninguém mora onde mora porque simplesmente estava passando o carro, a luz brilhou na janela do condomínio e você falou para você mesma ou você mesmo, né? É aqui que é o apartamento dos meus sonhos. Pode até acontecer isso, mas você está indo para um lugar sempre por uma afinidade energética e muitas vezes, para um resgate de alguma pendência sua ou de outras vidas ou até da linha do tempo que eu mencionei agora há pouco. Então, a gente tem que entender que pode ser que a gente esteja ali para fazer esse tipo de resgate. E está tudo bem, pode ser que o teu período de vida ali seja curto. Mas pode ser que não, que você está ali por quê? Porque todos os moradores já estiveram juntos numa outra encarnação, num outro país, um outro planeta, sei lá onde, mas estão ali juntos porque tem afinidade, porque tem similaridade. É o teu momento de consciência que te coloca ali naquele lugar. E está tudo perfeito. Tanto que olha que coisa interessante. Se a gente perguntar para vários administradores de condomínios, síndicos, a gente vai perceber que tem alguns que é pura harmonia e outros são puro conflito. Os que têm harmonia, qual a diferença? É que a afinidade dos moradores é de tal forma que todos já chegam equilibrados, tranquilos, ninguém busca encrenca, todo mundo respeita o seu vizinho, né? Que seria o mundo perfeito. Mas a gente tem o lado oposto também, aqueles condomínios e que é encrenca pura, as pessoas acordam de madrugada, não respeitam, barulho de som, à noite, tarde da noite, muito adolescente. Então a gente sabe que essas extremidades, elas acontecem. Então não existe nada ao acaso. A gente precisa perceber como é que está esse condomínio, esse local que eu moro coletivamente. Eu me sinto bem ali, eu durmo bem, eu acordo bem. Ali é o meu local de trabalho, ali me permite ser produtivo, produtiva, né? Porque a gente tem a pressão, né, de entregar os resultados, mesmo trabalhando em casa. Então, aqui cabe uma reflexão bem interessante, porque a gente não mora onde a gente mora ao acaso. Eu já morei em locais fantásticos do ponto de vista de localização, mas extremamente desafiadores do ponto de vista de relação de vizinhos. E hoje eu moro num local que é praticamente uma cidade dormitório, Vila Leopoldina, né? À noite é super silencioso, e eu prefiro morar num lugar silencioso, cujos vizinhos são muito mais tranquilos, que gostam de dormir mais cedo, do que dormir perto de um local que tenha muita vida noturna, muito comércio, porque às vezes fica mais barulhento mesmo, né? Ô, Rodrigo, você falou dessa questão dos condomínios que são ou calmos ou tranquilos ou mais agitados com problemas e tal, né? Mas o que eu vejo também, e aí talvez você tenha uma explicação que eu nunca consegui, que nessa equação tem o síndico, né? Que o síndico profissional, nesse caso, é um ser externo que vai trabalhar nesse condomínio. E eu falo por mim, a característica dos meus condomínios são todos condomínios calmos, tranquilos, sem muito barulho, sem muito problema, sem interferências durante o final de semana. E eu conheço outros síndicos que parece que é um caos, assim. Todos os condomínios deles são problemáticos, tem interferência, tem reclamação, tem muito problema. Existe essa energia da pessoa que está interferindo nesses ambientes também? Isso também é um fator? É um fator. A sua pergunta é muito importante, ela é muito interessante porque ela é real, né? A realidade desafiadora dos administradores profissionais de condomínio. Por quê? Como eles lidam com isso, trazendo a ótica do desequilíbrio energético, espiritual e também do coletivo dos moradores. Isso tem bastante. Eu já tive um caso recente em que o síndico pediu ajuda para fazer uma radiestesia e, se fosse necessário, uma apometria num prédio em que os moradores problemáticos sempre ligavam tarde da noite, não importa o dia da semana, e ele estava enlouquecendo porque isso estava chegando aos sábados, à noite, em que você estava lá com a sua família e estava recebendo
BO, encrenca, para resolver, e imagina como isso afeta, né, o lado pessoal, né, da família do administrador. Uhum. E aí eu falei para ele, olha, vamos primeiro olhar o desequilíbrio do solo, avaliar como é que está o nível de vibração do coletivo dos moradores, que dá para você medir pela radiestesia, e então eu falei para ele, passa o nome desses moradores que são mais problemáticos, que são as exceções, para a gente olhar um pouquinho como é a energia deles. Eu falei assim, olha, não tem jeito. A energia média, vou dar um exemplo, é 5.000 e a dos moradores problemáticos é 3.000. Eles têm problemas pessoais que precisam ser resolvidos e não vai ser por você. E aí eu falei para ele, não tente querer abraçar o mundo indo numa direção que não é a sua responsabilidade. Porque não é a responsabilidade do administrador de condomínio sugerir ao morador um tratamento, né? Muito longe disso. Então, o que eu falei para ele? Olha, o que a gente pode fazer é harmonizar a energia como um todo para fazer com que os moradores problemáticos se sintam cada vez menos adaptados e pertencidos à nova energia. Então, aqui você tem uma energia padrão, a gente faz um tratamento energético, a energia sobe. Esses moradores problemáticos começam a sentir naturalmente uma necessidade de ir embora. Porque eles falam, aqui as pessoas, eu me sinto hostilizada, as pessoas não me cumprimentam. Deixa eu só te fazer uma pergunta, até para ajudar quem está assistindo a entender. Quando você fala de energia, você está falando da frequência da energia, frequência mais alta, frequência mais baixa? Só para quem não conhece, não tem familiaridade com o assunto, Perfeito. Né? Você está falando disso, seria da frequência da energia? Exatamente, exatamente. Tem um material, um gráfico, aliás, da radiestesia, chamada régua de Bobs. Então ela tem uma unidade de medida em angstrom. E ela é muito conhecida pelos radiestesistas. Então o que eu faço? Eu coloco o endereço do condomínio a ser medido aqui na ponta da régua, e com o pêndulo eu vou medindo a frequência média daquele condomínio. Então eu tenho uma referência média, que eu dei aqui o exemplo de 5.000, um exemplo. Aí eu peço para o administrador do condomínio ou o síndico, me passa o nome agora dos moradores ou do morador que está destoando. E quando eu meço, normalmente a diferença da média é gritante, é gigantesca. E aí ele fala, o que eu faço? Eu falo, primeira coisa que você pode fazer, vamos subir a frequência. Como é que a gente sobe a frequência? A gente faz todo um ancoramento de energias de luz, como os reikianos fazem. Eu peço para ele colocar mais plantas, espada de São Jorge. Eu falo, tem espada de São Jorge? Tem. Vamos colocar um pouco mais, vamos colocar mais na frente, mais no fundo. Eu faço algumas medições e até recomendo os locais para colocar isso dentro da ornamentação do jardim. Isso ajuda muito. Então a gente faz alguns tipos de ancoramento e subida frequencial para que aquela energia que está muito distoante passe a destoar mais ainda, de propósito. Por quê? Porque a pessoa fala assim, eu me sinto hostilizada aqui nesse condomínio, eu acho melhor ir embora. E ela vai. Então é muito interessante, por quê? Porque tempos depois, em média, em torno de 3 a 6 meses, máximo 9 a 1 ano, aquelas pessoas que estavam destoando começam a se mudar. E os novos que vão chegando, já vão chegando na energia nova. Então o que acontece? O prédio começa a ficar mais fácil de ser administrado. Porque o morador que estava ali causando problema, ele vai se mudar para um prédio onde tem mais moradores que causam problemas. Então você meio que concentra o problema e você do outro lado. Você comentou que nada acontece por acaso e que existe essa atração energética também, né? E aí meu ponto é, o síndico que está desequilibrado ou que está com problemas energéticos, ele vai ser atraído por esses condomínios com energia desequilibrada ou não? Com certeza. Eu costumo recomendar um diagnóstico radiestésico para entender como está a casa onde esse síndico mora. Além disso, um diagnóstico apométrico, como está o equilíbrio espiritual desse síndico, desse administrador. Por quê? Porque se ele está com uma vibração muito baixa por outras questões, naturalmente, quando ele vai fazer a proposta
né, um síndico profissional, ele vai fazer a proposta para um condomínio A e outra para o condomínio B, o que vai dar resposta positiva é o da encrenca, porque ele está com energia baixa. E o condomínio bom vai negar a proposta dele. Ah, mas isso tem a ver com preço. Não tem a ver com preço. Porque o síndico do prédio, ele não decide se o administrador que vai administrar aquele prédio é só preço. Ele compra primeiro a energia do administrador. Porque ele senta com... Né, antes, além da proposta, existe uma conversa que é feita. Quem é você, qual a sua experiência, qual o teu currículo, né, como é que você pode me ajudar. Depois vem o preço. O preço conta? Olha, eu diria que é uma proporção seguinte. A grosso modo, o preço é 50% e a energia é outro 50%. E a energia é uma questão subjetiva. Então, te respondendo de maneira prática, sim, se o administrador está com uma energia muito baixa, ele vai conseguir fechar negócio com os condomínios encrenca. Então, você que está assistindo a gente, são 2 caminhos. Primeiro, se cuide, melhore a sua energia. Com isso, você já vai parar de atrair condomínio problema, que ninguém mais aguenta. E segundo, sempre com o Rodrigo, segundo, leva ele no teu prédio, que é um problema, que ele vai arrumar, ele vai entender quais são os problemas e a partir daí fazer uma... Vai falar, corre. Ou vai falar, sai porque esse prédio não tem jeito. Era um cemitério indígena que está com todo mundo enterrado de ponta cabeça. Então, foge desse prédio. Eu queria também perguntar um pouquinho sobre a constelação, que é uma das outras coisas que você também trabalha. Explicar para todo mundo o que é, para que serve. A constelação familiar, que hoje em dia é cada vez mais conhecida, é uma técnica original do Bert Hellinger, né, um constelador alemão, que visitando tribos africanas e observando como funcionavam os sistemas familiares dentro dessas tribos africanas, ele acabou sistematizando algumas leis que regem, né, essas relações inconscientes entre as pessoas, né, e a partir daí ele conseguiu trazer um método, né, formular um método para que a constelação pudesse ser aplicada de maneira padronizada, né, assim como foi feito pelo Dr. Lacerda na apometria. Então, a partir do momento que você tem as leis, a técnica e padroniza, você consegue replicar para que as pessoas consigam depois fazer nos seus locais, né? Para que aquilo saia geograficamente do lugar onde você está. Então a constelação ela é muito utilizada hoje para você tratar desequilíbrios de relacionamento, casal, pais e filhos, desequilíbrio de troca. O que é desequilíbrio de troca? Às vezes no relacionamento uma pessoa é muito amorosa, a outra é muito fria, então começa a haver algum certo desequilíbrio que você pode harmonizar com uma constelação. Estou falando de maneira bem superficial para a gente entender, tá? E por fim, o que a gente chama de hierarquia, né? O pai veio antes que um filho, o avô veio antes que um pai, então a gente precisa aprender a respeitar a hierarquia. Quando eu me posiciono numa hierarquia errada, tudo passa a não funcionar na minha vida, porque eu saio da minha posição de força, tá? Quando a gente olha para um condomínio é um sistema de energia coletivo, que envolve moradores, funcionários, síndico, administrador. Então, a partir daí, eu posso constelar um condomínio? Posso. Como? Aí entra quais são os métodos que o constelador utiliza. Se ele utiliza pessoas, né, para serem representantes, é como se eu pegasse uma pessoa como representante e falasse assim, você vai representar os moradores, você vai representar os funcionários, você vai representar o síndico, né? E todos aqueles atores relevantes, eu trago um representante para constelar. E aí, a partir daí, eu começo a ver o quê? As relações, os desequilíbrios, e eu posso fazer, sim, movimentos sistêmicos de correção. Então, é possível corrigir o sistema de um condomínio através de uma constelação? É totalmente possível. Até mesmo trazendo na constelação, eventualmente, os moradores que causam problema, para que ele seja representado para entender se o problema dele está no condomínio ou se o problema dele está na vida dele, pessoal. E grande parte das questões são problemas pessoais, que não tem como um síndico ou um administrador interferir, como eu já mencionei anteriormente.
Então a constelação tem como ajudar sistemicamente um condomínio? Tem. Então, um administrador de condomínio ou mesmo um síndico, ele pode contratar uma constelação para essa finalidade? Pode, funciona perfeito. Obviamente que ela precisa ser bem estruturada e ter um objetivo definido, né? Eu não recomendo fazer uma constelação para avaliar como estão as relações. Ah, vamos avaliar como estão as relações? Não, porque isso é muito genérico. Mas a partir do momento que exista um objetivo claro e definido, aí sim a constelação pode ajudar. Ô Rodrigo, você quer perguntar? Quero. Vai lá. Eu queria voltar um pouco para a questão da apometria, tá? Até para o pessoal que está assistindo entender o que é a apometria, né? Como que se dá esse processo, o que é feito nessa apometria, e ainda nessa pergunta, muitas pessoas que são do espiritismo abominam a prática da apometria. Perfeito. Né? Então, queria que você falasse todo esse processo e se existe algum risco, né, na aplicação da apometria, né? Quais riscos seriam? Vamos lá. Excelente pergunta. Na verdade, é uma questão preponderante e fundamental para quem quer interagir com a apometria. A apometria, como ela trata essencialmente de questões espirituais, o apometrista, independente de onde ele estiver, ele precisa estar muito bem protegido e ancorado espiritualmente para quando não só for fazer o procedimento de identificação e rastreamento, mas a execução das correções, para que essa proteção permita com que tudo aconteça de forma segura, não só para o apometrista, mas também para o cliente. Para que o processo tenha um começo, meio e fim harmônico. Porque não adianta o apometrista, que não está seguro, não está bem protegido, né, remover uma energia de um condomínio e levar essa energia para o condomínio dele, ou para a casa dele. Isso eu chamo de suicídio espiritual. Então, se a pessoa não está segura, não conhece o que está fazendo, não tem experiência naquilo que está fazendo, que eu recomendo, não faça apometria, não ofereça apometria. Obviamente que a gente sabe que no mercado tem muita gente que é charlatã e oferece, mas isso acontece em todas as áreas, tá? Não é só na apometria. Mas obviamente que a apometria é um caso muito mais sério. Por quê? Porque como ela saiu dos centros espíritas, está sendo cada vez mais praticado nos espaços holísticos e até mesmo nas residências, né? Então, obviamente que um apometrista, a partir do momento que ele vai aplicar a apometria no espaço holístico ou na residência, ele tem que ter toda essa proteção que eu mencionei aqui agora. Eu tenho a minha sala de atendimento na minha casa. Conforme eu já tinha comentado aqui com vocês antes, a minha casa é um bunker espiritual. Ela tem uma proteção feita com cristais, com plantas, com símbolos da própria radiestesia. Eu tenho a minha proteção espiritual, uso as minhas guias, que me conectam com os meus mentores, com os meus protetores. Para você ter uma ideia, eu vou contar um segredo. Quando a pessoa não tem nenhum tipo de restrição, eu uso as minhas guias fora aqui da minha camisa. Quando ela tem uma restrição, eu coloco tudo para dentro e ainda coloco uma segunda camisa para a pessoa não ver nada. Até para respeitar a restrição religiosa ou o medo que ela traz. Porque muita gente pede a apometria para solucionar o problema, mas eu percebo o medo que ela tem de como vai ser esse procedimento. Às vezes a pessoa está lá na dor, né? Claro. Está no desespero. Sim, total. Então a tua pergunta é espetacular e é fundamental. Por quê? Porque eu, quando vou fazer o atendimento, a pessoa fala, vem no meu condomínio, faz aqui. Eu falo, não. Se eu for aí, eu vou ter que abrir todo um campo de proteção. E é demorado. Então eu faço sempre o primeiro atendimento à distância online, porque eu falo, aqui na minha casa eu estou seguro. Aqui não vai acontecer nada comigo e nem com você. Nós somos muito vulneráveis, né, como síndicos. A gente se relaciona com muita gente, em reuniões de conselho, em assembleias. A gente entra meio desprotegido de cara lavada, vamos dizer assim, né? Em muitas reuniões eu saio esgotado, né? Como se tivessem sugado toda a minha energia, eu preciso dormir imediatamente, eu não tenho força para fazer nada, né?
Eu queria que você explicasse um pouco isso, o que acontece e como a gente pode se proteger disso, né? Acho que isso é mais importante, porque isso é uma grita que eu vejo de muito síndico falar, olha, nesse condomínio específico eu entro na reunião, eu saio, parece que eu tomei uma surra, eu saio sem energia nenhuma. Pergunta espetacular. Estava esperando chegar essa pergunta. Que bom. Por quê? Porque toda vez que a gente vai para um ambiente que tem muitas pessoas, e isso não é só quando você está, por exemplo, numa reunião de síndico de votação de eleição, que talvez seja um momento de maior briga, de maior discussão, um momento mais pesado, né, que a gente encontra ali dentro. Mas sempre que a gente está com muita gente no mesmo lugar, e a gente está interagindo de alguma forma e sai descarregado, é porque aquele ambiente, não é que ele é um ambiente hostil, mas é um ambiente de uma energia muito baixa, uma frequência vibracional muito baixa. E o que a gente pode fazer de maneira imediata? Saiu de lá e tá sugado, como você falou, tá assim, não, tá se arrastando, mal consegue guiar o carro, quando chega em casa já toma um banho. Um banho de ervas, primeira coisa. Tá? O que é um banho de ervas? Um banho de ervas é quando você pega uma erva fresca, macera com as suas mãos na água, de uma maneira intencional, em que você está intencionando ali uma purificação, uma limpeza. Aí você filtra, coa as ervas e já leva para o seu banheiro e já coloca e já faz uma imersão naquelas ervas da cabeça para baixo. Algumas pessoas falam assim, mas da cabeça para baixo? Sim, da cabeça para baixo. Eu ia perguntar. Da cabeça para baixo. E tem uma erva específica? Olha, a mais simples e fácil de você encontrar é manjericão. Tá? Mas tem ervas específicas? Tem. Mas aí o procedimento é um pouquinho mais trabalhoso. E aí você precisa de um preparo um pouquinho mais longo. Então, para quem é leigo, eu costumo dizer o seguinte, banho de manjericão é maravilhoso, você pode misturar manjericão com hortelã ou manjericão com alecrim, que são os temperos que a gente tem em casa, eles funcionam bem para uma situação emergencial, é maravilhoso. Agora, se isso é recorrente, né, o que eu costumo recomendar? Fazer um atendimento mensal para fazer uma limpeza energética, uma limpeza espiritual. Por quê? Porque dentro de uma reunião como essa, tem muito morador que coloca para fora as suas raivas da sua infância, problemas pessoais que não foram resolvidos. Aí ele aproveita aquele momento e grita, e põe para fora, fica raivoso e adora a confusão, ele quer conflito. E ele encontra o outro que também quer a mesma coisa. Aí se instala o caos. Você já deve ter testemunhado diversas vezes. Exatamente. Então ali é uma questão pessoal da infância, por exemplo, que eles trazem, mas trazem ao mesmo tempo e coletivamente. O que você faz? Vai hastear a bandeira branca? Não vai resolver. Você vai ter que ter muita paciência, deixar aquilo lá fluir, mas isso drena a energia como se fosse um vampiro puxando tudo de melhor que você tem. Concorda? Então, o banho de ervas é o primeiro. O segundo, ter na sua casa ou no seu quarto espada de São Jorge, os próprios cristais que eu mencionei, preparar o teu ambiente para que você consiga ter uma noite de sono revitalizadora, tá? E vidro com sal grosso ajuda? Vidro com sal grosso ajuda sim para você colocar na porta de entrada da sua casa e eventualmente na porta de entrada do seu quarto, para você fazer isso de uma maneira pontual, para você corrigir uma questão pontual. Como é que eu oriento as pessoas? Pega um pote de vidro, coloca até a metade de sal grosso, e a outra metade você pode, opção 1, colocar água, opção 2, colocar pedaço de carvão, ou opção 3, dente de alho. Quando o dente de alho seca, troca. Quando a água fica borbulhando, troca. E o carvão você não vai ter muitos sinais visuais. Então, eu costumo dizer que entre 3 dias até uma semana, troca. Isso é bom para puxar energia? É espetacular. É perfeito. Agora, se isso é sistemático, recorrente, então eu recomendo, além desse trabalho corretivo, fazer os atendimentos preventivos. Tá? E para quem está assistindo aqui a gente, posso dar um presente, um bônus? Claro. Para todos aqueles administradores de condomínios e síndicos que tiverem a mesma situação de se sentirem drenados, eu vou enviar 3 áudios de presentes meus, vou deixar meu e-mail aqui no final, tá? Para que você envie uma mensagem para mim, para eu enviar esses áudios. São áudios de limpeza energética e de reequilíbrio.
tá? Um áudio é de uma limpeza leve, o segundo áudio uma limpeza um pouco mais profunda e o terceiro do reequilíbrio, tá? Para que você utilize isso de uma maneira contínua e você tenha uma ferramenta emergencial. Porque é importante, é importantíssimo. Você mencionou cristais, mas são diferentes. Quais os cristais que você recomenda para que a pessoa tenha no quarto para se recuperar ou até mesmo para manter um equilíbrio? Dentro do quarto, ali na prateleira próximo da cama, ou em algum lugar que seja visível para você, eu recomendo 2 cristais que são transmutadores de energia, aqueles que trocam energia negativa para positiva. O mais fácil, número 1, é a ametista. É esse que eu estou segurando aqui, tá? E a segunda opção é o quartzo fumê, que é um quartzo dessa natureza, só que ele é um pouquinho mais escuro. Ele é um pouquinho mais acinzentado. Esses 2 cristais são maravilhosos para você transmutar a energia do seu quarto, da tua sala, do seu ambiente. Agora é óbvio, se você tem um quarto grande, você não vai colocar um cristal pequenininho, não vai colocar amostra grátis, senão ele não vai fazer nada. Então procura ter uma proporção razoável em questão do tamanho desse cristal. E uma vez que você opta pelo cristal, procura sempre limpar a energia dele, descarregar a energia dele. Como? Porque ele absorve energia. Como? Desce no prédio, pega a grama, o jardim do prédio, deixa ele lá uma manhã. Na sombra. Virado com... Tanto faz. Tanto faz. Deixa ele lá no jardim, na sombra. Ele descarrega a energia na terra. Ele descarrega, ele recarrega e ele está pronto. Procura fazer isso com constância, que o cristal vai estar perfeito sempre. Tá? Muito bom. Infelizmente, chegamos ao nosso fim. O programa estava maravilhoso. Primeiro, eu quero te agradecer demais. Gratidão. Foi bem esclarecedor para a gente aqui. Para vocês aí entenderam, além de se cuidar, vocês têm que cuidar do condomínio. Bom, quero agradecer a Repinte, que sem a Repinte, nosso patrocinador, nada disso seria possível. Para você que já nos assiste, sempre não se esqueça. Curta, comente, compartilhe. Ajude a gente a divulgar, a difundir toda essa informação, que é super importante. Eu vou pedir para você, então, deixar agora uma mensagem e todas as possíveis maneiras para quem está assistindo entrar em contato com você. Maravilhoso. Então vamos lá. Para quem quiser me seguir, obter mais informação através dos conteúdos que eu posto nas mídias sociais, o meu Instagram é @rodrigo.mentoriaterapêutica, tudo junto, tá? Quem quiser receber os 3 áudios de bônus de presente, você vai mandar uma mensagem pessoal para mim, rodrigo_zappa, ZAPPA, @hotmail, que eu vou fazer questão de te enviar esses 3 áudios com o maior carinho, maior respeito, e se você tiver alguma questão adicional, eu vou te atender, perfeito? E quem quiser agendar também, você pode mandar uma mensagem pelo Instagram ou pelo meu e-mail pessoal, para você tirar suas dúvidas, remover os seus medos e principalmente olhar a parte energética e espiritual como prioridade, que pouca gente tem, para que de repente, né, o dia a dia fique mais leve, mais harmônico, mais tranquilo. E a minha mensagem final é: a parte energética e a parte espiritual, sim, contam. Elas influenciam a gente todos os momentos do nosso dia. Não subestime isso, não deixe isso para depois, porque o que você deixa para depois, mais na frente, pode se tornar um problema muito mais complexo. Então, vamos resolver de forma preventiva, olhando tudo de uma maneira tranquila, equilibrada, porque tanto a radiestesia, como a apometria, como até a constelação podem sim trazer soluções leves, seguras e eficientes. Gente, nos vemos quarta-feira às 9h30. Um beijo no coração de vocês. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.